Tratando hoje sobre direito e política. Aristóteles, na antiguidade, vai trazer duas vertentes da política. A política como a busca do bem comum, e aqui entende o bem comum como sendo em sentido amplo, não há um conceito bem estabelecido de bem comum, mas pode-se compreender como aquele que interessa a toda a sociedade ou a toda a nação. E aí há diversos estudos acerca do que seria ou do que caracterizaria como bem comum. Em uma outra vertente, a política se desdobraria como uma ciência política. E a ciência política pode ser vista seja enquanto a busca por um estado ideal, um estado em que as coisas funcionem, por assim dizer, ou como a arte de governar. Dito isso, existem ainda algumas estruturas a serem estabelecidas ou dimensões da política. E essas dimensões da política, elas podem ser uma dimensão institucional, ou seja, a que seria o Estado propriamente dito, uma dimensão funcional, que é a organização da sociedade, e dessa organização emana a política, e a política que pode se referir também à conjuntura que elabora leis, a dimensão teleológica, que é a finalidade que tende a política, e a dimensão pragmática, que são os contornos práticos que na sociedade se vislumbra a política. Dito isso, é de se pensar em que o direito se correlaciona à política. Porque o direito ele teria essa ligação com a política? Bom, já partindo do pressuposto dessas dimensões que eu agora expus, é possível concluir que o direito ele vem de um contexto político. A política de um Estado, ele emana o direito. Por exemplo, a própria Constituição da República é uma carta política, ela é denominada de carta política. Por quê? Porque os direitos ali estabelecidos advêm de uma ordem política, de modo que o direito ele é imbricado com esse setor, com essa conjuntura da sociedade, e não se pode afastar dessa estrutura. O direito ele vem de uma pressuposição política. Luhmann, que escreveu um livro, O Direito da Sociedade, se não me engano esse é o nome do livro, e ele trata o direito como um sistema autopoético. Luhmann estabelece diversos sistemas, seja sistemas sociais, sistemas da sociedade em si, e um desses sistemas que ele estabelece é o direito. O direito, em Luhmann, é visto como algo autopoético. O que é isso? Ele cria as suas próprias regras e ele sobrevive a partir de si mesmo. O direito se autoproduz. E em uma dessas dimensões, são várias dimensões que Luhmann trata, a depender do grupo social, e é sempre algo binário. Por exemplo, se ele vai tratar do direito, ele vai tratar do lícito e do ilícito. Se ele vai tratar do campo moral, ele vai tratar do certo e do errado. E por aí vai. E o direito, apesar de ele ser autopoético, ele possui aberturas cognitivas, isso é, ele aprende de outros sistemas e se evolui. E evolui a partir desse aprendizado. E essa abertura cognitiva que o direito tem, de tratar com outros sistemas e aprender com eles, essa abertura cognitiva dá aso à inserção, por assim dizer, da política no direito. Inclusive, Luhmann faz esse panorama entre a política e o direito. No sistema jurídico estaria a política e o direito como algo indissociável. E a própria Constituição também, segundo Luhmann, no seu livro, é uma expressão política do direito. Então, por assim dizer, o Supremo Tribunal Federal, enquanto órgão do Poder Judiciário, é um órgão político, mas não pejorativamente como é tratado
na mídia ou pela população em geral e de uma maneira leiga. O judiciário em si, ele é um órgão político. Ele é político de modo que todo o poder judiciário de todos os países, o judiciário em si, ele é político. E não se pode apartar essa ideia do poder judiciário justamente porque o objeto que ele trata é também político. Dito isso, existem diversas correlações que se fazem acerca desse tema, direito e política, e uma dessas correlações é a juridicidade. O que é a juridicidade? É um princípio tratado no direito, e esse princípio é quase que uma evolução da antiga forma de lidar com o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, por exemplo, na administração pública, implica uma vinculação positiva e negativa da administração pública. Ou seja, a administração pública apenas pode fazer aquilo que a lei diz para ela fazer, diz que ela pode fazer. Assim é a visão antiga do princípio da legalidade. Já o princípio da juridicidade impõe que na análise de um determinado caso, na implantação de um ato jurídico e quando a sua análise pelo Poder Judiciário, quando da sua sindicabilidade, ele é aferido não apenas em favor ou a partir da lei, melhor dizendo, mas ele é analisado em conjunto com o ordenamento jurídico, inclusive com valores que, com o neoconstitucionalismo após a Segunda Guerra Mundial e com pós-positivismo também datado do seu surgimento a partir dessa época, impõe valores, ou impõe, eu acredito que não é uma palavra que se adeque também aqui, mas acrescenta valores tanto na interpretação do direito quanto na reestruturação dos princípios que passam a ser vistos não apenas como algo ajurídico, mas como pertencente ao conceito da norma jurídica. A norma jurídica se subdivide em regras e em princípios. E, portanto, esse princípio da juridicidade abre espaço para uma maior atuação do Poder Judiciário, e essa atuação do Poder Judiciário que se integra ao valor política, porque essa análise perpassa por uma análise política, é capaz de, portanto, controlar os mais diversos atos, sejam administrativos ou até legislativos. É observada sempre a autocontenção. Então, no livro Manual de Humanística, não me recordo agora do autor, mas ele trata desse tema direito e política. E o positivismo jurídico ele vem nesse sentido não falando do pós-positivismo, mas o positivismo jurídico que precede, ele vem nesse sentido de descartar tudo que é moral, descartar as atuações jurisdicionais de cunho substancialista, ou seja, aquelas atuações mais ativistas do Poder Judiciário, e hoje em dia chega-se a essa ponte de atuação dos magistrados e levando em conta o direito na sua forma mais dinâmica. Claro que quando se trata do direito emanado de uma carta política como a Constituição, existirão sempre normas, melhor dizendo, que serão meramente simbólicas, seja por tratar de uma legislação que não possui eficácia para agradar uma determinada casta política, seja para atender os anseios de um corpo social que vive em uma determinada época, em um determinado espaço. Então essa conjuntura política acaba permitindo essa criação do direito enquanto parte dessa estrutura política e que muitas vezes não atende o bem comum, o direito como deve ser, o direito como expressão daquilo que deve ser. Portanto, o direito está sim ligado à política, e em relação ao Poder Judiciário,
ele apenas não é político naquela terceira acepção tratada por Aristóteles enquanto arte de governar, mas tanto na busca de um bem comum quanto de um Estado ideal, o Poder Judiciário age dentro dessa política que, novamente, está imbricada ao direito e que não pode ser dissociada dele. Então, quando se diz que o direito e a política caminham juntos, é porque estamos diante de um sistema que, desde a sua base, e isso não pode ser alterado, porque o direito é produção da política. Tanto é que temos no direito constitucional o princípio do efeito integrador, que busca integrar nas interpretações das normas constitucionais os anseios da sociedade e da política que se estabelece. Sendo assim, esse tema envolve uma questão profunda e que não é muito bem compreendida e que tampouco é fácil de ser explicado, mas continua aqui na minha missão de tentar trazer o direito e de aprimorar, seja na oratória, seja na produção de conteúdo jurídico, e pretendo fazer isso indeterminadamente.